Amados, Deus te ama. Por isso Ele te trouxe hoje aqui, para você ouvir a palavra dEle. Então abra a Bíblia de vocês, no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo de número 12. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo de número 12. Anderson vai colocar, já está aqui, a Aline que colocou, né, Aline? Colocou aqui, Deixa a Bíblia aberta, é bom que vocês acompanhem tudo que a gente for falar na Bíblia. Mas nesse momento, vamos ler todos juntos aqui, para que tenha uniformidade na leitura bíblica. Nós temos traduções diferentes na Bíblia, então vamos ler aqui no telão. 1, 2, 3. Quem disse essa frase foi um rei. O rei é alguém que Deus havia levantado em Israel, no caso aqui Judá, para que fosse o seu representante, que dirigisse o povo em nome do Senhor. E às vezes a gente pensa que esses homens que têm autoridade, que são levantados por Deus, ele tem vida fácil, não há dificuldade, não há problema. Mas não é bem assim, não? O rei Josafá era um homem que amava a Deus, homem que servia a Deus, mas que em determinado momento do seu reinado se viu com um grande problema. Ele estava passando por uma dificuldade muito grande. Ele ficou sabendo que uma coalizão de exércitos estava vindo para exterminar não só ele, mas todo o povo de Judá. Esse homem, um homem experiente, um homem temente, um homem que se dispunha a servir a Deus, conduzindo o povo do Senhor. Ele se vê em meio a essa dificuldade, esse problemão. Ele ouve dizer que um grande número, uma grande multidão estava vindo contra Judá para destruir, para aniquilar o povo de Deus. E diz a palavra de Deus que esse homem, quando tem conhecimento disso, ele temeu. Não é que ele era medroso, ele temeu por sua vida, temeu pela vida do povo. E às vezes a gente pensa que o medo é um mal. Nem sempre. Nem sempre o medo é demonstração de
não crer em Deus. Quando eles têm conhecimento que uma grande multidão vinha contra ele, versículo 2 diz assim: então vieram alguns e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão do outro lado do mar, da Síria, e já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi, já estava bem próximo. Temeu Josafá, versículo 3, e esse temor foi benéfico. Como, pastor, o temor é benéfico? O temor impediu esse rei de agir precipitadamente, de se levantar sem avaliar o que ele iria fazer e entrasse em peleja contra esse rei. Foi o medo que fez com que ele parasse e não agisse de forma atabalhada ou precipitada. Então o que ele faz? Ele temeu, porque ele fez uma avaliação do adversário. Se ele sai para lutar, não, nós somos servos de Deus e vai ser tudo bom, ou nós temos estrategistas, guerreiros formidáveis do nosso lado, nós vamos lutar e vamos desbaratar com eles. Ele teria perdido aquela luta. Mas o medo o parou. Fez com que ele avaliasse contra quem ele estava lutando. A força do seu adversário, o poderio do seu adversário. E aí ele olhasse para si, para dentro de si, para dentro do exército dele e fizesse uma avaliação. Podemos ir? Podemos enfrentar a condição de obtermos vitória? O medo fez com que ele refletisse se ele podia ou não lutar aquela batalha. O medo fez com que ele entendesse que não havia força, não havia poder para enfrentar aquela multidão. O medo fez com que ele buscasse ajuda. Ele fez uma avaliação e o medo mostrou para ele que o exército dele, embora de guerreiros, embora de homens acostumados à batalha, não fosse o suficiente para ter êxito naquela batalha. Ninguém entra numa batalha sem avaliar a força do seu inimigo e a força que ele dispõe. Ele dispunha de um exército, homens preparados, homens que iriam para a batalha, mas que redundaria em uma derrota. Então ele faz essa avaliação. E ele entende que ele precisa de ajuda. Ele não foi imprudente. Ele aquilatou as forças e ele entendeu que ele precisava de ajuda. Não dá para vencer por nós mesmos. Então ele vai buscar recurso, ele vai buscar ajuda. E ele vai buscar em quem, irmãos?
Ele vai buscar em Deus. Se vocês lerem o capítulo 20, é algo extraordinário, é uma lição para as nossas vidas. Temeu Josafá, versículo 3, e pôs-se a buscar o Senhor. Ele entendeu que sem Deus não teria condição de obter vitória. Então ele vai buscar a ajuda de Deus. E ele o faz de uma forma extraordinária. Ele convoca o povo. Ele não quis buscar a Deus só. Há coisas que nós precisamos buscar a Deus sozinho. É você e Deus. E a coisa que nós precisamos levantar pessoas para nos ajudar. Há batalhas que precisamos de irmãos ao nosso lado para nos ajudar. Ele entendeu isso e ele faz uma convocação. Convoca homens, mulheres e até mesmo criança para estar na casa de Deus, para estar no templo, buscando o Senhor no templo. Irmãos, há uma promessa de Deus que foi feita a rei Salomão. Quando ele consagra o templo, ele faz uma oração de consagração ao templo e ele ora pedindo a Deus se houvesse algumas situações para que Deus os socorresse quando eles fossem ao templo, jejuando, orando e buscando a ajuda de Deus. Isso foi feito lá no passado. Josafá, como era um homem de Deus, conhecedor da palavra de Deus, ele traz à memória isso. E diz: Senhor, Tu és o Deus que pode todas as coisas. Operando o Senhor, quem impedirá? Não há quem possa agir quando o Senhor se levanta. Ele traz à memória do povo a promessa de Deus. E diz a palavra de Deus que esse homem se ajunta no templo. Ele convoca o povo para ir ao templo. Claro que não cabia todos no templo, mas eles estavam caminhando para o templo, casa de Deus, onde Deus disse que se ele cerrasse o céu, não houvesse chuva e tantas outras coisas, se o povo que ali fosse clamasse a ele responderia do céu. Irmãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos meditar nessa palavra, porque nós vivenciamos momentos adversos. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, que precisamos da palavra de Deus para nos trazer à memória as promessas, bênçãos que Deus tem para nós, e nós não sucumbirmos diante da adversidade. Pôs-se em pé Josafá na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: Ó Senhor Deus de nossos pais, não és Tu Deus dos céus? Tu dominas sobre todos os reinos e dos povos, na Tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir.
Ele está dizendo: Senhor, tu tens poder, autoridade, não há poder nenhum que possa te resistir. E ele diz no versículo de número 8: habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos na tua presença, diante desse templo que leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirá e livrará. Ao buscar na memória os feitos de Deus, ele passa confiança para o povo, porque não era só ele que iria ser destruído ou morto, mas todo o povo. E aqueles que não fossem mortos seriam levados para o cativeiro, para servir de escravo. E aí nós voltamos para o versículo de número 12, quando ele toma algumas atitudes em oração perante Deus. A primeira atitude que ele toma é reconhecer sua incapacidade de lutar aquela batalha. Coloca o versículo 12, por favor. Porque em nós não há, ele está reconhecendo a sua incapacidade de obter sucesso, vitória, por seu mérito, por sua capacidade, por sua força. Pois em nós não há força contra esta grande multidão que vem contra nós. Ele se humilha, ele reconhece a sua pequenez. Embora rei, embora tivesse à sua disposição um exército, ele reconhece a sua incapacidade para obter sucesso, para lutar aquela batalha. E ele continua, ele se humilha dizendo não saber como agir. Sabe aquela pessoa que age desenfreadamente, loucamente, que não para, não reflete, não dimensiona as coisas? O rei, diante do povo, ele disse: nós não temos força, nós somos incapazes de lutar, não há força e poder em nós contra essa multidão. E aí ele completa dizendo: não sabemos o que fazer. Ele se abriu diante de Deus. O que eu posso fazer? Não sei. Olha a multidão, olha o poderio dele. Não há força em nós, não temos como combatê-lo. Não sabemos como agir nessas circunstâncias. Mas aí você fala: puxa vida, acabou tudo. Não, queridos. Ele está se esvaziando de si, do seu ego. Rei, da sua posição. Mas ele vai coroar essa palavra, essa oração que ele diz para Deus.
embora não há força, embora não sabemos como agir, porém, os nossos olhos estão voltados para Ti. A nossa confiança está depositado não no exército, não nos estrategistas, não nos generais, mas está depositado no Senhor. Os nossos olhos estão fitos em Ti. No Senhor nós esperamos a resposta. No Senhor nós sabemos que virá a resposta para essa pendência, para esse momento adverso, para essa dificuldade, para essa crise. Irmãos, essa oração chegou aos céus, não ficou no nível terreno, não, chegou aos céus. E aí nós vemos no versículo de número 13 e 14. Todo Judá estava de pé perante o Senhor, como também suas crianças, suas mulheres e seus filhos. O povo reconheceu que precisava de Deus. O povo se ajuntou para pedir socorro a Deus. O povo reconhece suas limitações, mas o povo também reconhece que serve a um Deus poderoso, a um Deus maravilhoso, a um Deus que opera, a um Deus que faz milagre, que faz coisas improváveis, que faz coisas extraordinárias, a um Deus que ouve o seu povo, ouve as orações da sua igreja. Ele sabia disso, o povo estava em pé, esperando. Os nossos olhos estão fitos em Ti. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é que nos dá vitória, o Senhor vai trazer a resposta. Irmãos, demorou. Diz a palavra de Deus no versículo. Veio 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Giel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Quem que Deus usou, irmãos? Alguém deles. Não veio ninguém de fora, não veio ninguém do céu. O Espírito do Senhor se apossou de um dos membros daquele povo. E Deus traz uma palavra extraordinária. Diz aqui no versículo de número 15, disse ele: dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu rei Josafá, assim vos diz o Senhor, Deus dos céus, poderoso, majestoso, extraordinário, está falando ao seu povo. Assim diz o Senhor. E o que Deus diz vai deixar eles perplexos, maravilhados. Não temais. Josafá temeu? Sim. O povo temeu? Sim. Mas Deus está dizendo agora ao coração de Josafá e do povo: Deus não deixa o seu povo sem resposta. Diga para o seu irmão aí: Deus não deixa o seu povo sem resposta. O povo clamou, Deus ouviu,
Deus usou alguém do meio deles para falar em nome de Deus. Não temais, calma. Calma. E ele vai dizer assim: não vos assusteis por causa desta grande multidão. Vocês estão vendo essa multidão aí? Para vocês é impossível alcançar a vitória. Mas não se assusteis por causa deles, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Deus está dizendo para Josafá e Judá: vocês não precisam ter medo. Eu peguei a causa de vocês. Essa causa, essa batalha é minha. Deus tremendo e maravilhoso. Meus queridos irmãos, Josafá começou a adorar. Todo o povo de Deus começou a adorar, prostrado, louvando, adorando, bendizendo o nome daquele que é todo-poderoso. Deus faz algo impensável. Deus coloca aqueles 3 reinos, 3 exércitos que se juntaram para destruir Judá. E eles começam a se degladiar. Eles começam a se ferir, se matar. Deus confundiu eles. Deus disse para Josafá: nessa peleja não tereis que pelejar. Fique de pé e veja o grande livramento que o Senhor vos dará. Amados, eu quando leio essas passagens, eu fico trazendo para os nossos dias. Você faz parte do exército de Deus, amém? Quem faz parte do exército de Deus aqui? Tem gente que não faz não? Levanta a mão, hein? Eu levanto até as 2. Porque eu não posso levantar os pés, então eu levanto as 2. Mas se nós fazemos parte do exército de Deus, é porque nós vamos enfrentar batalhas. Há alguém que não gosta da igreja e levanta opositores, tenta nos oprimir, tenta nos destruir, nos jogar por terra. E às vezes a gente fica tão preocupado. São poderosos. Não há como nós enfrentá-los. Somos pequenos, limitados e fracos para lutar essa batalha com a nossa força, com o nosso intelecto. Mas aí dá um exemplo de como obter sucesso, como alcançar vitória, como alcançar êxito nessas batalhas que têm sido travadas. Há lutas que nós não podemos enfrentar, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. Nós precisamos entender nossas limitações e o poderio adversário, para nós não irmos de qualquer maneira. Se formos de qualquer maneira, vamos ser derrotados. Se for confiado nas nossas estratégias, pereceremos. Se formos confiados na nossa
força, vamos perecer. Se formos pensando que nós somos bam, vamos cair. Mas quem conhece a Deus sabe que é a promessa de Deus. Sabe que o Deus que nós servimos é um Deus poderoso, que nunca perdeu uma batalha. Vamos levar nossos problemas à presença de Deus. Você tem enfrentado dificuldade? Você tem enfrentado problema? Você tem lutado guerras que não é para você lutar? Você tem um Deus que diz, se você entregar para mim essa peleja, vocês não precisam lutar. O negócio é que a gente não entrega. A gente conhece Deus, sabe que o poder dele, mas a gente não entrega. A gente se acha suficiente, capaz, forte, para lutar determinadas batalhas em glória, porque nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas, se nós fizermos como Josafá, reconhecermos que há lutas que nós não podemos lutar, há lutas que nós não temos como lutar, e dissermos para Deus, contra esse problema, contra essa dificuldade, não tem como nós lutarmos. Confessarmos nossa fraqueza para Deus, nossas limitações, e dizermos para Deus, Senhor, nós nem sabemos como agir nesse caso. Há situações que a gente não sabe como agir. Mas se nós falarmos para Deus, Senhor, porém a nossa confiança está em Ti. Os nossos olhos estão fitos em Ti. Nós não estamos confiando em carro nem cavalos. Nossa confiança está no Senhor. E entregarmos para Deus, pode ter certeza que Deus está ouvindo as suas orações. Deus está vendo as suas fraquezas, a sua incapacidade para determinadas batalhas. E Deus está me usando hoje como instrumento, assim como Ele usou do meio do povo, para dizer, esta peleja não tereis que pelejar. Deus, você coloca para Deus e Deus toma para si. Essa peleja é minha. Observe o que é que eu vou fazer. Vocês vão ver o milagre, a minha salvação, a solução que eu vou dar. Vocês só têm que confiar. E a confiança levou ao rei Josafá e aquele povo a louvar a Deus antes da resposta ser concluída, antes da batalha ser vencida, antes deles verem a glória e o poder de Deus agindo em favor deles, eles já adoraram a Deus. Queridos, feche seus olhos. Tem pessoas aqui que têm lutado, se esforçado, batalhado, mas não sai do lugar.
não obtém vitória, não avança. Deus está dizendo para você nesta noite, nessa peleja, vocês não precisam pelejar. Só confie. Coloque diante de mim a tua causa. E você vai ver o que eu vou fazer. Vocês vão ver o meu agir. Ministério de Louvor vai estar adorando a Deus. E você vai estar colocando diante de Deus a sua batalha. Aquilo que tem trazido medo ao seu coração. Aquilo que tem tirado o seu sono. Aquilo que tem causado preocupações. Você tem lutado, você tem se esforçado, você tem se dedicado. Mas Deus está dizendo, olha, essa peleja não é vossa. Coloque diante de mim. Confie em mim. Ore ao Senhor aí onde você está. Peça ajuda ao Senhor. Fale para Deus, Senhor, nós não temos como combater esse problemão que tem vindo sobre a minha vida. Essa dificuldade tem surgido. Essa enfermidade que tem aparecido. Nós nem sabemos como agir nesse caso. Porém, ó Deus, os meus olhos estão postos em Ti. A minha confiança vem de Ti. Eu espero em Ti. E eu sei que o Senhor tem poder e autoridade para mudar todas as coisas. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a imensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele
e prosperarei. Quando começaram a cantar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e de Monte Seir, que tinha vindo contra Judá, e foram desbaratados. Os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir, exterminar, acabando-se com os moradores de Seir, ajuntaram-se uns aos outros e destruíram-se. Nosso Deus é Deus de poder. Não há nada que possa resistir. Você fez a oração? Se você fez, se coloque de pé. Não vem aqui na frente, não. Se coloque de pé onde você está. Você fez a oração de fé. Você confiou em Deus. Você colocou diante